Boa noite a todos, desejo que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade agora à leitura dos livros Nossos Filhos São Espíritos, de autoria de Hermínio Corrêa de Miranda. Nós vamos ver hoje o capítulo 10, cujo título é Bem, Vamos Lá. Então, eu não vou ler o capítulo todinho assim na íntegra, vou retirar algumas partes. E se houver tempo, vamos ver um texto, uma parte do capítulo 11. Então, vamos à leitura. Os mais dramáticos depoimentos colhidos pela doutora Ellen Wambach são os que contam as emoções e as perplexidades do nascimento em si, ou seja, o momento do parto. Muitos aspectos inesperados e até paradoxais foram revelados nesse mergulho nas profundezas da memória integral das pessoas. Como vimos, a doutora conseguiu que 84% de seus pacientes, num grupo de 750 pessoas, se lembrassem com impressionantes detalhes do significativo drama cósmico do nascimento. Com algumas constantes observadas, ela montou um quadro de não poucas surpresas. A primeira delas foi, como já vimos, que morrer constitui habitualmente uma experiência agradável pelo seu conteúdo libertador. É a volta a uma dimensão em que temos uma visão mais ampla da vida, uma incrível capacidade de movimentação e de entendimento, ao passo que nascer traz consigo um componente de incerteza, de melancolia, de inquietação ou franco desgosto. Então, eu quero fazer uma observação aqui, porque o relato de que morrer é melhor, é uma experiência mais agradável do que nascer. O desencarne é bom para aquele que cumpre as suas provas, os seus planejamentos conforme as leis divinas. Já para aqueles que, pelas escolhas em que se permitem encurtar o tempo de vida, pelos descuidos com as más escolhas durante a vida, e também aqueles que desencarnam pelo suicídio, não têm essas recompensas ao deixar o corpo. Vamos então continuar a leitura agora. Muitas são não propriamente queixas dos nasciturnos, mas suas apreciações críticas sobre aspectos desagradáveis, se não negativos, que encontram logo à soleira da nova existência que se preparam para viver. Tentemos resumir tais depoimentos para não nos entendermos demais. Aliás, não nos estendermos demais. Em primeiro lugar, o ato físico de nascer. A criança vem de um estágio dentro do organismo materno, onde se encontrava em ambiente silencioso, tépido e escuro, além de aconchegante e confortável. Ao emergir, muitas vezes de maneira inadequada, abrupta, quase violenta, é atirada em um contexto extremamente agressivo, como se literalmente saltassem sobre ela e a envolvessem três fatores adversos: o frio, a intensa luminosidade e o barulho. São praticamente unânimes as observações nesse sentido, pois o parto é feito sob a intensa luz de refletores e usualmente a criança fica, por alguns momentos pelo menos, nua e abandonada sobre a fria superfície de uma peça, na sala de operação, a perceber à sua volta toda aquela nervosa agitação de pessoas que se movimentam e falam. Chocam-se instrumentos, zumbem aparelhos e mecanismos diversos, especialmente quando ocorre alguma crise e a mãe e ou o bebê têm de ser atendidos em regime de emergência. Muitos são também os que reclamam da precipitação com que é feito o parto. Em momento em que a criança tem a convicção de ainda não estar pronta para emergir do lado de cada vida, isso ocorre seja porque o parto está sendo induzido ou porque a cesariana, que se vai tornando cada vez mais rotineira, foi programada segundo conveniências do médico e ou da família, e não em sintonia com os critérios universais da natureza.
a sensação de estar sendo forçada antes do momento apropriado adquire às vezes dramática intensidade. Isso para a criança, né? Pulando alguns parágrafos, né? Mas antes comentando, nós estamos agora nesse capítulo e vamos ler parte de outra parte para comentar. Vemos nesse texto que os adultos, sob a hipnose, recordam de suas vidas no estágio de gravidez da mãe e esses participantes da pesquisa relatam as vivências no período de gestação e do momento do nascimento. A criança dentro do corpo da mãe está em ambiente silencioso, quentinho e escuro. Sentem-se bem, mas quando nascem abruptamente, está em um ambiente com luminosidade intensa, com barulhos, movimentos, ambiente com baixa temperatura, fica numa superfície fria, o corpo da criança, né? E há outras ocorrências momentâneas que incomodam aqueles que acabam de nascer. Outros reclamam que quando nascem através do procedimento da cesariana ou do parto induzido, pois nascem antes de estarem prontos para nascer. Estes procedimentos fogem aos critérios universais da natureza. E o nascimento e o nascituro se sente indignado por estar sendo forçado a nascer antes do tempo, por ainda não estar pronto para nascer. E logo ao nascer viu a parede de branco intenso e relata que não percebeu o sentimento das pessoas presentes na sala de parto, porque ele, o bebê, estava furioso. Isto é o relato de uma das pessoas que regrediram a esse estágio da vida. Então, vamos continuar aqui lendo a leitura, lendo o texto. Acho que a tônica de tais depoimentos é o extraordinário senso de maturidade, de dignidade, de percepção e sensibilidade das pessoas regredidas. Quem está ali vivendo a traumática experiência do nascimento não é um bebê inconsciente, ignorante e desligado de tudo, mas um ser adulto e amadurecido na plena consciência de seus poderes e recursos intelectuais. Nele se percebe muitas vezes uma inteligência superior e uma experiência de inesperada amplitude e profundidade. E mais, são pessoas dotadas de apurada capacidade crítica, em condições de captar com incrível facilidade não só o que diz à sua volta, mas até o que se pensa ou apenas se sente, ainda que a palavra dita seja diferente e oposta àquilo que realmente está na mente da pessoa que fala. Vimos há pouco a indignação de bebês que foram obrigados a nascer antes de se sentirem em condições de fazê-lo. Há mais, contudo, eles percebem claramente se estão sendo tratados dignamente e com interesse e amor, ou se estão sendo rejeitados ou considerados meros objetos ou coisas que nem alma têm. Dói-lhes a frieza profissional e apressada de médicos e enfermeiras, ou o sentimento de rejeição e desapontamento da mãe ou do pai, o ciúme do irmão mais velho ou a irritação da avó. Como posso me comunicar com essa gente? Pergunta a si mesmo um deles. Bom, vamos mais adiante ver outros relatos. Percebi que meu espírito observava tudo. Juntei-me ao corpo momentos antes do nascimento. Então, o espírito, né, estava ligado ao corpo pelo cordão, né, mas ele não estava no corpo. Aí ele está relatando o momento que ele se ligou, se penetrou no corpo, né? Então, olha, juntei-me ao corpo momentos antes do nascimento. Minha impressão após o nascimento foi a de que a palmada que o doutor me aplicou não era necessário. Fiquei indignado. Então, há relatos pela regressão que alegam captar os pensamentos dos médicos e enfermeiros e também de seus sentimentos. Os bebês também captam os sentimentos da mãe por eles.
Outro relata que percebe, ou podemos dizer que ele compreende que a mãe está cansada e dolorida para demonstrar interesse por ela. Era uma menina, né? Aquela que acaba de nascer. Muitos outros foram os depoimentos. O autor relata suas conclusões, que eu vou ler. Poderíamos multiplicar depoimentos como esses, não fosse o risco de torná-los repetitivos demais. Acho, porém, que alinhamos o suficiente para nos convencer de que, em lugar de um inocente e obtuso bebê, incapaz de pensar, sentir e entender o que se passa à sua volta, temos, ao contrário, um espírito amadurecido, dotado da estranha faculdade de captar sutilezas, como pensamentos e sentimentos que nem chegam a ser expressos ou formulados. Então, esses relatos são referentes aos momentos antes e depois e o momento do nascimento, né? Agora nós vamos ver o capítulo 11, cujo título é Mistérios do Processo de Comunicação. Parece óbvio admitir que os nasciturnos ainda não tenham condições de entender a língua que está sendo falada em torno deles, e nem precisam entendê-la, porque captam, como vimos, reiterando pensamentos que não chegam a ser convertidos em palavras, ou mesmo convertidos, não correspondem à verdade íntima da pessoa que os expressou. Então, vemos que no capítulo 10, que adultos na regressão vêm à tona o que estava gravado na mente dele e que eles percebiam, vivenciavam no período de gestação. Então, eles estavam recordando, né? Eram adultos que estavam recordando através, né, da prática da hipnose da doutora, né? Então, identificam o estado mental dos médicos, né, dos enfermeiros, dos pais e outras pessoas as quais se aproximam deles, né? Foram feitos estudos que o autor do livro relata, estudos que esclarecem que todos nós, mesmo plantas e animais de todas as espécies, se sensibilizam e comunicam-se, ou seja, captam pensamentos e sentimentos de outras pessoas. E o autor, Hermínio Corrêa de Miranda, né, ele escreve: certa vez, em pequeno estudo acerca dos animais, escrevi que, no meu entender, existe na natureza um nível primevo de comunicação, anterior ao da palavra. Independente dela, uma espécie de canal através do qual todos os seres vivos, das plantas aos seres humanos, passando pelos animais ditos irracionais, podem entender-se. A comunicação, portanto, não dependeria das palavras, e sim dos sentimentos que estão, ou não, por trás da mera expressão vocabular. Do contrário, não teríamos tantas evidências concretas e bem documentadas de comunicação entre seres humanos e animais, ou plantas, bem como entre os próprios animais e plantas entre si. São hoje de conhecimento geral as reações das plantas ao afeto, aos bons modos, à conversa macia, às emoções das pessoas que as amam e respeitam. Isso ocorre também com os animais e, claro, com as pessoas. Não é necessário que alguém nos fale para que possamos sentir sua hostilidade ou as vibrações de simpatia e afeto com as quais nos envolva. Às vezes percebemos o sentimento de agressividade, até através de sorrisos bem fingidos e palavras ditas com artificiosa convicção, mas falsas. É, portanto, nesse nível atávico, ou seja, hereditário, pelo canal por onde circulam as emoções, que podem ou não chegar ao ponto em que se expressam, que nos entendemos uns com os outros, todos os seres vivos, ainda que com as limitações próprias a cada um. A plantinha, por exemplo, não pode responder-nos, senão tornando-se mais vigorosa, produzindo melhores frutos ou flores mais belas.
O cãozinho já consegue latir de alegria, balançar o rabinho, virar-se de barriga para cima ou, ao inverso, correr amuado para um canto quando injustamente escorraçado. Quando escrevi um livro acerca da mediunidade, um amigo espiritual me informou que somos dotados de um sistema psíquico de circulação ao qual ele chamou de canal condutor e de um outro sistema de exteriorização ao qual deu o nome de canal expressor. Pelo primeiro, circula o pensamento puro, inarticulado, ainda não codificado em palavras, apenas para uso interno. A tradução desse pensamento em palavras só ocorre no sistema expressor, para que daí se transmita, ou melhor, se comunique. Aí o autor coloca entre parênteses: comunicar é tornar comum. Conclusão semelhante encontro no eminente cientista Lyle Watson, que eu vou ler em português, mas em inglês, Supernature, escreve o seguinte, abre aspas, em termos fisiológicos, a distância que nos separa de outros animais não é muito ampla e, a despeito do fato de que dispomos agora de uma elaborada linguagem vocal e outros sofisticados sistemas de comunicação, nossos corpos continuam a mostrar sinais externos de nossos sentimentos íntimos, fecha aspas. Eu não diria, contudo, que os sinais desse entendimento, eu não diria, contudo, que os sinais desse entendimento aparecem como expressão corporal, segundo propõe Watson, e sim por um mecanismo mais sutil, que os pacientes da Dra. Umbach chamam frequentemente de telepático. Esta palavra, a despeito de suas conotações usuais, presta-se bem ao caso. Pathos é escrito com T-H-O-S. É uma palavra grega que significa primariamente moléstia, doença, mal, mas também significa paixão, inimizade, afeição. Ou seja, é um termo para descrever certos tipos de sensações. As sensações seriam estar doente. Ou emoções, que ele coloca como sendo paixão, afeto e aversão. Por conseguinte, telepatia vem a ser um mecanismo de transmissão à distância de emoções que, obviamente, não precisam ser traduzidas em palavras, como acertadamente imagina Watson. Aliás, esse mesmo Watson, de quem sou leitor assíduo e admirador, registra em outro livro de sua autoria, que está em inglês, mas a tradução de português é O Erro de Romeu, posterior a Supernature, observações mais explícitas acerca do processo de comunicação entre os seres vivos. Comenta ele experiências de Clive Baxter, que acredita na existência de uma consciência primária em todas as coisas vivas, a qual Watson, por seu turno, caracteriza com notável elegância como linguagem universal da vida. Então, renovando experiências de Baxter, Watson chegou a incríveis resultados. Vejamos, por exemplo, o que ele faz com uma jovem de nome Tânia. Recordando o início desse texto, o autor admite, pelas experiências da Dra. Umbach, que os bebês, embora não pudessem entender o que os adultos falam ou o que eles fazem, eles captam os pensamentos das pessoas ao seu redor e interpretam. E eles identificam quando alguém diz algo que não é verdade. A comunicação, portanto, depende dos sentimentos e não das palavras, escreve o autor deste livro. Eles também percebem os sentimentos das pessoas ao seu redor.
Agora ele relata algumas experiências que comprovam que isso acontece, não só com os humanos, mas também com os outros seres vivos, até mesmo com as plantas. Então vamos ver aqui a experiência que foi feita com a Tânia. Ela foi submetida à hipnose e foi convidada a escolher, sem revelar a ninguém, um número de 1 a 10. Em seguida, outro experimentador começou a perguntar-lhe sucessivamente: é o número 1? E ela responde não. Dizia ela: é o 2? Não. E assim por diante, ela foi negando todos, e de 1 a 10. Uma planta, contudo, incluída na experiência e ligada ao detector de mentiras, entregou, entre aspas, Tânia, revelando que o número por ela escolhido fora o número 5. Como é que a plantinha descobriu isso, a não ser por um mecanismo de comunicação direta usando a linguagem universal da vida? Entre aspas, está escrito linguagem universal da vida. É uma pergunta que ele está fazendo, né? Se essa comunicação direta está usando a linguagem universal da vida. Então, outra experiência original de Baxter, repetida e aperfeiçoada por Watson, oferece conclusões ainda mais intrigantes. Baxter pegou 18 ovos e os colocou numa espécie de mesinha giratória, de vez em quando, por meio de um dispositivo inteiramente aleatório, um dos ovos soltava-se e descia por uma canaleta até uma vasilha de água fervente. Baxter notou que o ovo ligado ao detector acusava imediatamente reação no momento em que o companheiro, entre aspas, mergulhava na água fervente, mas nenhuma reação registrava quanto à queda dos demais 17 ovos, a não ser que houvesse decorrido um espaço mínimo de tempo de 15 minutos. Qual a explicação? Ao repetir a experiência, Watson notou que o bloqueio não ocorria no ovo receptor, ou seja, aquele que estava ligado ao detector, e sim nos 17 que permaneciam na mesinha giratória e que interrompiam prontamente a comunicação logo que o companheiro mergulhava na água fervente. A única explicação possível que ocorre à mente, escreve Watson, é de que, quando o primeiro ovo cai na água fervente e emite seu sinal de alarme, os outros 17 ovos, à espera de sua vez, desmaiam. Ele coloca entre aspas, todos, e que, por sua vez, desmaiam todos, e que são necessários 15 minutos para que eles se recuperem. A propósito disso, Watson lembra a tradição dos Sioux. É um povo indígena que vive nos Estados Unidos, no nordeste dos Estados Unidos, como também outros índios norte-americanos que adotam certos rituais que somente agora começam a fazer sentido. Quando se torna necessário preparar um novo totem para a tribo, os mais velhos se reúnem e vão à floresta, a fim de conseguir uma boa árvore que forneça a madeira apropriada com a qual possam elaborar a figura. Encontrada a árvore, aproximam-se todos cerimoniosamente em semicírculo e conversam, entre aspas está escrito, conversam com ela, com a árvore, né? Mais ou menos nos seguintes termos, abre aspas, olha aqui, árvore, lamentamos muito, mas você sabe como é importante para nós o nosso totem. E o antigo está todo estragado. Precisamos de um novo tronco e então escolhemos você. Fecha aspas. Dito isto, sem olhar para trás, todos se retiram apressadamente, aproximam-se da primeira árvore que encontram mais ou menos semelhante àquela e cortam para fazer dela o desejado totem. Ao que saiba Watson, ninguém jamais perguntou ao Sioux
a razão desse estranho procedimento. Não há dúvida, porém, de que os índios sabem das coisas, relacionando isto com o comportamento dos ovos da experiência de Baxter. Watson declara-se inclinado a concluir que talvez todas as árvores da floresta desmaiem quando a primeira delas ouve sua sentença de morte. Ao que parece, portanto, os índios cortam uma árvore desmaiada e, portanto, anestesiada, para não lhe causarem dores desnecessárias, mesmo tendo em vista o nobre fim a que se destina a madeira que ela lhes proporciona. Claro que o leitor tem direito às suas próprias ideias e explicações. Quanto a mim, fico com Watson, que, por sua vez, está com os índios, que estão com os segredos da natureza. Ao que tudo indica, existem vários estudos sobre essa questão. Então, a Exalc e a Embrapa fazem estudos relacionados a plantas que se conectam através das microrrizas. Eles fizeram experiência na Exalc de que envolveu plantas de trigo, no qual os pesquisadores mostram que elas se comunicam com micro-organismos benéficos que envolvem suas raízes para terem acesso a mais nutrientes do solo e obterem maior proteção contra doenças fúngicas. Continuando a leitura. Mas voltemos por um momento ainda a Dr. Umbach. Acho que essa forma de entendimento sem palavras, ou quando as palavras podem até comparecer, mas são desnecessárias, é um tipo de comunicação que fica apenas pelos canais condutores do qual meu amigo espiritual falou, sem se converterem em qualquer tipo de código ou símbolo no sistema expressor. Mesmo que seja apenas, como dissemos há pouco, para uso interno, os demais seres vivos da natureza têm condições de captar o que se passa na intimidade alheia. Observo, pois, com alegria, que um paciente da doutora Umbach descreve, com rara felicidade e precisão, o curioso mecanismo ao dizer o seguinte, abre aspas, após o nascimento, escreveu ele em sua ficha, sinto a presença de diferentes e esparsas energias e intensidades à minha volta. Com essa percepção muito clara, eu tinha consciência dos sentimentos das demais pessoas. Vou repetir um pedaço. Eu tinha consciência dos sentimentos das demais pessoas. As coisas eram perfeitamente óbvias, mas não específicas ou explicáveis em sentido intelectual. Tudo o que foi dito, e mais o que permanece apenas no óbvio, não intelectual, sugerido pelo paciente da doutora, se resume numa conclusão irrecusável. Podemos nos comunicar com os bebês, desde que nascem ou até mesmo antes. Eles não terão condições para responder-nos da maneira que entendemos o diálogo entre seres humanos, mas suas mentes e seus corações estão abertos ao acesso de sentimentos, emoções, conflitos, alegrias, afeto ou aversão, e a sutilezas que sequer podemos imaginar. Eu dizia que podemos nos comunicar com nossos bebês, mas deixe-me corrigir logo, devemos nos comunicar com eles. Isto é de importância vital que eu não saberia como enfatizar suficiente. Disposto de casos concretos sobre o assunto, as experiências pessoais, disponho de casos concretos sobre o assunto, experiências pessoais e relatos de pessoas muito chegadas que me transmitiram em primeira mão, a meu pedido, suas próprias observações. Nós já passamos um bom tempo, então acho melhor deixar para terminar a leitura deste capítulo na outra semana, porque o outro capítulo também vai estar ligado, muito relacionado com esse capítulo que estamos vendo e com esses textos que estamos verificando aqui, tá bom? Escrito pelo autor. Boa noite a todos, que tenhamos uma boa semana.